Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do que foi essa semana de Copa Sul-Americana e Libertadores. Tivemos bastante times brasileiros disputando, alguns sendo eliminados, outros se classificando, outros tendo o técnico demitido, ou melhor, o técnico pedindo demissão. Então acho que vale a pena a gente pelo menos fazer uma revisão de tudo que aconteceu durante a semana, já que, cara, que semana recheada, hein? Confesso que me surpreendeu bastante a eliminação do São Paulo, porque dado a carga, talvez não diria emocional, mas de tradição mesmo do clube em Libertadores, mas se mantém pelo menos nas competições principais da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Mas bora analisar todas as matérias que aqui foram separadas. E antes de mais nada, pelo menos eu gostaria de pedir que você deixe o seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Estamos crescendo aos pouquinhos, mas estamos crescendo. O importante é isso, contando que suba pelo menos mais um inscrito por dia, para mim já tô feliz e contente, porque eu sei que todo o meu trabalho está sendo reconhecido e isso é graças a vocês. Iniciando aqui com o Fluminense, que foi eliminado da Copa Sul-Americana, e então eu vou ler a matéria que foi retirada do lance, como vocês já bem sabem. Confusão entre argentinos e policiais. Fluminense é eliminado pelo Lanús. Tricolor se despede da Copa Sul-Americana. Então, aconteceu, e aqui eu acho que vai ser feito no dia 23, né? Aconteceu no dia 23 a eliminação do Fluminense. E aqui eu já também vou dar sequência ali na matéria, que depois fica mais fácil de eu dar minha opinião. O Fluminense empatou em 1-1 com o Lanús nessa terça-feira, dia 23, no Maracanã, e está eliminado da Sul-Americana. Na ida, o adversário levou a melhor por 1-0. Os gols da partida foram marcados por Canóbio para o tricolor e Aquino para os argentinos. A partida teve confusão na arquibancada entre policiais e torcedores visitantes. Então, acho que isso já era meio que esperado, já que aconteceria isso na Argentina e acontece isso aqui também no Brasil. Eu nem sei se o Lanús é da Argentina, eu li em algum lugar aí, eu acho. Ali, para a Argentina, então tá certo. E infelizmente a confusão já era meio que se esperada caso o Fluminense perdesse e fosse eliminado, que o pau quebraria com certeza. E essa eliminação do Fluminense também teve um pouquinho, um recheio, uma cereja do bolo, que foi o pedido de demissão do Renato Gaúcho, que eu já fiz o vídeo completo sobre tudo o que envolveu essa demissão no vídeo de ontem. Então, se você não viu esse vídeo, confere aí no card que vai aparecer ali em cima, que vai estar, se eu lembrar, eu coloco aí pra vocês o vídeo de ontem, mas qualquer coisa é o vídeo de ontem, gente, pelo amor de Deus. E referente ao Fluminense, não sei se é uma grande surpresa assim essa eliminação, porque o Fluminense surpreendeu, foi a exceção na Copa do Mundo de Clubes, mas com a saída do jogador Arias, obviamente que o Fluminense perdeu o seu grande potencial no ataque e viu também o Cano perdendo um pouco da sua ofensibilidade e potencial dentro de campo. Então eu acho que essa eliminação não foi assim tão surpresa, mas é óbvio que quando um brasileiro tá numa competição internacional, a gente quer que ele vá o mais longe possível, desde que não seja o nosso rival. Eu acho que é essa a visão normalmente que a gente se tem, mas meio que o Fluminense fez hora extra na Copa Sul-Americana e acabou sendo eliminado. Seguindo com mais uma matéria do lance referente ao Atlético Mineiro. Aquele Bernard, alegria nas pernas, marca no fim e Atlético Mineiro elimina o Bolívar na Sul-Americana. Galo vai enfrentar o vencedor de Independiente Del Valle e Once Caldas. E se eu não me engano, quem ganhou foi o Independiente Del Valle, que esse jogo já aconteceu. Mas tudo bem. O Atlético Mineiro garantiu a classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana na noite dessa quarta-feira, do dia 24, em Belo Horizonte. O Galo venceu o Bolívar por 1-0, gol de Bernard, que entrou ainda no primeiro tempo após a lesão de Alexander. Foi o primeiro momento decisivo do atacante desde que retornou ao clube. Tipo, nossa, do tempo que o cara tá lá, ainda não conseguiu realmente se firmar no time. O resultado somado ao empate por 2-2 no jogo da ida em La Paz colocou o time mineiro entre os 4 melhores da competição. O adversário na semifinal será
do confronto entre Independente Del Valle e Once Caldas. Na ida, os colombianos venceram por 2-0. Então, dada toda essa situação em que o Atlético Mineiro se encontra, eu acho que é muito bom para o clube. Confesso que entre Libertadores e Sul-Americana, o pessoal tá pouco se lixando para a Copa Sul-Americana, porque realmente o que interessa é a Copa Libertadores. Se você não conseguir ir até o final da Libertadores, aí tipo, não é nem, eu não sei nem se a Sul-Americana acaba sendo um prêmio de consolação, sabe? Porque realmente eu ouso dizer que eu acho que entre ganhar uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana, eu preferiria ganhar uma Copa do Brasil do que uma Sul-Americana. Então, assim, jogar das traças, que é esse tipo de competição que, na minha opinião, não faz o menor sentido existir, mas tudo bem. Então, o Atlético Mineiro, apesar de todas as adversidades que vem acontecendo, troca de técnico com o vindo do São Paulo, a explosão da situação do mercado mesmo, no referente à SAF do clube, consegue essa classificação muito boa para o clube que, pô, gera dinheiro, gera receita e faz com que o seu torcedor também se alegre um pouquinho e não fique tão triste dada a situação do Campeonato Brasileiro, porque realmente o Atlético Mineiro está beirando a zona de rebaixamento e isso fica, assim, bem ruim a imagem mesmo para o clube. Seguindo com mais uma matéria do Lance, agora entrando na parte de Libertadores, o São Paulo é derrotado novamente pela LDU e dá adeus à Copa Libertadores. Tricolor se despediu da Libertadores em casa e que, na minha opinião, foi um vexame, porque esse foi a LDU mais fraca de tempos. Por mais que a LDU seja bem, assim, um time famoso e com grande casca nessa competição da Libertadores, assim como é o São Paulo, não faz o menor sentido o São Paulo ser eliminado, sabe? Então, obviamente que isso faz com que o seu torcedor fique muito revoltado e triste por toda a situação. Em noite fria e com o Morumbi lotado, São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores ao perder novamente para a LDU, desta vez por 1-0. Cara, em casa você não conseguiu fazer nenhum golzinho, é realmente lamentável. No jogo de ida, a equipe havia sido derrotada por 2-0. O Tricolor se despede da competição e passa a ter apenas o Campeonato Brasileiro como foco. A LDU avança às semifinais e enfrentará o Palmeiras, com uma partida de volta no Allianz Parque. O jogo contou com polêmicas com arbitragem, gols anulados e protestos da torcida. Cara, que baba vai ir pra cima do Palmeiras, tá? Porque realmente poder decidir o jogo no Palestra, o Palmeiras já demonstrou que tem grande força, ainda mais com esse acerto do Flaco com o Vitor Roque, que estão conseguindo jogar super bem. Então, pro Palmeiras é uma baba essa LDU. E pro São Paulo sobra um time talvez bem contestável, uma situação bem complicada, justamente porque tem dois craques que não vêm atuando bem. Um que nem atua, que no caso é o Oscar, tanto que o Crespo deu até uma entrevista que há tempos o Oscar não treina, então aconteceu na parte da lesão do Oscar que realmente ele não consegue retornar. E o Lucas, que também não tem atuado tão bem ou tão frequentemente recentemente. Aí fica realmente difícil de você contar com boa participação do seu time quando essas duas estrelas que deveriam estar em campo não conseguem atuar. E aí até eu vi um vídeo do Lucas pós-jogo chorando nos braços da sua esposa e da sua filha ou filho, não sei. E muita gente falando, chora agora, que não sei. Cara, eu não sei. Eu não sou São Paulino, então eu não entendo muito bem dessa situação. Mas, pô, eu vejo o Lucas como um cara muito São Paulino, e eu vejo que ele queria mesmo dar essa alegria, talvez, pro seu torcedor, de continuar nessa competição que é muito importante, e pro São Paulo seria algo surreal mesmo, mas dado toda a situação do time, infelizmente não conseguiram seguir, e aí o São Paulo acabou caindo. Igual eu falei, eu, por mais que eu seja santista, não vejo nenhum problema em ver o São Paulo triunfando. Só não gostaria que o Corinthians, e eu já tô me cansando do Palmeiras também. Mas São Paulo, pra mim, tá tranquilo, tá tudo bem. Então, não vejo com maus olhos toda essa situação. Mas é óbvio, quando um rival acaba caindo, a gente fica, assim, um pouquinho feliz. Seguindo com mais uma matéria do Lance, dessa vez comentando um pouco sobre o Palmeiras. Palmeiras vira sobre o River Plate e é o primeiro brasileiro na semifinal da Libertadores. Isso é óbvio que a matéria foi dado o horário que aconteceu o jogo do Palmeiras. Semifinais serão disputadas nas últimas 2 semanas de outubro. O Palmeiras teve a paciência para superar o nervosismo, conseguir a reação
e virar o placar contra o River Plate e conseguir a vaga na semifinal da Libertadores. Com 2 gols de Flaco Lopes e um de Victor Roque, o Verdão fez 3-1 no time argentino na noite dessa quarta-feira, do dia 24. E agora espera o vencedor de LDU e São Paulo, que no caso foi LDU, que se enfrentam nessa quinta-feira para saber quem será o seu adversário. O time equatoriano tem a vantagem, depois venceu o jogo de ida por 2-0. Uma grande classificação por parte do Palmeiras, dado todo o projeto de investimento, então é óbvio que isso vem com bons olhos para todo o seu torcedor palmeirense e todos aqueles que acreditam no projeto do Palmeiras, mas a gente também tem que tirar um pouco de chapéu para o Abel Ferreira, que há tempos estava sendo muito cobrado pelo time do Palmeiras de uma boa atuação, e quando ele tem disponível Vitor Roque e Flaco Lopes, que antigamente era um ou outro, ele consegue fazer com que os dois joguem um ao lado do outro, e isso eu acho que para o Palmeiras é um potencial muito forte e pode realmente desencantar outras situações que vão ajudar o clube a alcançar áreas maiores, porque tendo 2 centroavantes que conseguem realmente fazer gol, você pode potencializar o seu meio de campo e a própria defesa para justamente montar um time super bem equilibrado. Então, por parte do Palmeiras, isso é um grande achado. Essa vitória em cima do River Plate foi realmente muito boa. E dado toda a situação também, que se eu não me engano, o River tinha ganhado do Palmeiras por 2-1. Não, minto. O Palmeiras tinha ganhado do River só de 2-1. E eu até comentava com meu pai aqui em casa que se o River Plate chegasse aqui e fizesse um gol, o bicho ia pegar fogo. Então foi exatamente o que aconteceu. No começo do jogo o River já fez 1-0 e deixou tudo por igual. Mas aí a superioridade do Palmeiras jogando em casa foi algo avassalador para cima do River Plate e garantiu a vitória por 3-1. E eu acho que super merecido por parte do time um dos times que mais investe no seu futebol e tem uma das melhores organizações da parte de clube do Brasil. Agora falando da última matéria e também do último clube brasileiro que passou pela Libertadores, que é o Mengudo. De vilão a herói, Rossi leva o Flamengo à semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro vence o Estudiantes nos pênaltis após derrota no tempo regulamentar. O jogo pelo menos pegou fogo, hein? O Flamengo está classificado à semifinal da Libertadores. O rubro-negro perdeu por 1-0 para o Estudiantes, mas com um agregado em 2-2, superou o adversário nos pênaltis por 4-2 com um brilho do Agustín Rossi, nesta quinta-feira do dia 25, no estádio Jorge Luiz Hirsch, em La Plata, que foi lá na Argentina. O goleiro, que falhou no tempo regulamentar, defendeu 2 cobranças nas penalidades e foi o herói do time brasileiro. E aqui vem mais uma vez eu comentar sobre não só a potencial possibilidade de um goleiro ser muito bom em pegar pênaltis, mas que também isso é um total diferencial em competições que existem essa possibilidade. Óbvio que em pontos corridos, talvez, um goleiro que é especialista só em pegar pênaltis não é muito bem utilizado, porém, numa competição de mata-mata em que existe essa possibilidade de chegar nos pênaltis, é óbvio que um goleiro que consegue realmente se sobressair nesse requisito de pegar pênaltis vai ser um grande diferencial. E aqui eu vou bater de novo na tecla da Copa do Mundo, que eu acredito que o Brasil precisa realmente ter pelo menos o terceiro goleiro, se não dá para ser o principal, porque na minha opinião o Alisson tem que pular fora. Pelo menos o terceiro goleiro seja um exímio ou especialista em pegar pênaltis, porque isso faz toda a diferença numa competição em que existe esta modalidade. Então o Flamengo consegue passar de um jeito um pouco preocupante, porque o Estudiantes não era um time tão forte assim, mas é igual eu falei, cara, Libertadores é uma competição que realmente tem um clima diferenciado, onde que até times que são não tão grandes assim crescem nessa competição, e aí você realmente precisa tomar muito cuidado diante de todos os jogos e adversidades. Mas o Flamengo, que é talvez o outro time do Brasil que também investe super bem no seu elenco, como estrutura, como um todo, e é referência para outros clubes, consegue se manter na Copa Libertadores e agora vai para semifinais.
Então, acho que isso é mérito, obviamente, não só do clube, como também do Felipe Luiz, que tem feito uma grande trabalho em cima do Flamengo. E óbvio que ele conseguindo conquistar uma Libertadores vai fazer com que o seu prestígio como técnico seja algo totalmente fora da curva e também concretize o bom trabalho que ele tem feito no Flamengo e pô, méritos do clube e méritos também do treinador por ter conseguido e tem feito também uma boa passagem durante o Brasileiro e essa competição do Libertadores, por mais que e eu já até vi algumas matérias sobre isso, falando que esse foi talvez o pior jogo por parte do Flamengo, mas é aquela, cara. Por mais que um jogo seja ruim, resultado é resultado. Então o Flamengo consegue a classificação e tipo, fica mais perto da conquista da Libertadores. Esse foi o vídeo que eu montei para vocês, referente aos times que classificaram e que foram eliminados tanto da Sul-Americana como da Copa Libertadores, os times brasileiros, pelo menos. Eu não vou ficar focando em todos os times, porque aí o vídeo ficaria pelo menos uns 30 minutos. Mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha alguma coisa para comentar também sobre os times que classificaram e os times que foram eliminados. Eu vi que muita gente tá zoando o São Paulo, muita gente obviamente também tá zoando o Fluminense, que aparentemente vai contratar o Zubeldia para ser técnico, então tem muita coisa ainda para acontecer, tem muito pano para manga, mas é óbvio que é muito bom poder comentar sobre futebol e poder comentar sobre esses times que estão disputando essas competições variadas, como Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e, obviamente, o nosso querido Brasileirão, que eu amo tanto e que vai chegando mais um final de semana e aí a gente já começa a pensar, pelo menos você santista, que o estraga final de semana está chegando mais uma vez. Ainda a gente não se viu fora dessa situação em que o Santos consegue ter uma boa sequência, então, obviamente que todo final de semana é um aperto no coração. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto, eu vejo você no próximo vídeo. Falou!